Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, em lugar de ficar triste é melhor quando eu espero pra saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer quando não faz aquilo que o meu coração quer mais. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 21 a 24 e depois do 35 ao 43. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Não tenha medo, simplesmente tenha fé. É o que nós precisamos. Quando é que nós nos colocamos aos pés de Jesus? Normalmente, quando estamos abastados, quando estamos esbanjando saúde, quando estamos vivendo em paz e em harmonia com a família? Muito provável que não. Muitas pessoas que têm sua vida estável, muitas delas não querem ouvir sobre Deus. E mesmo quando estamos em dificuldades, ainda procuramos resolver as coisas do nosso jeito. E quando acaba todas as nossas forças, recursos, é que nos prostramos diante de Deus pedindo sua ajuda. Às vezes nós esperamos demais para nos colocar aos pés de Jesus. Devemos buscar aquilo que precisamos, reconhecendo que toda alternativa está aos pés de Jesus. O desespero às vezes nos engana, porque nos impulsiona a buscar ajuda, mas não nos prepara para o resultado, nem para a resposta, porque queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Mas é importante percebermos que vemos aqui um Jesus disposto e capaz de curar a enfermidade. Primeiro, Jairo apresenta o seu problema e Jesus não fala absolutamente nada, mas vai com ele. Imagine a aflição do pai com a demora de Jesus. E ele não diz nada e segue em direção ao local junto com o pai da menina. A sua ida revela sua disposição em atender a um clamor de um pai em desespero. Mas houve
uma parada no meio do caminho. Ele deu atenção a outra pessoa. E depois que terminou de dar atenção a essa pessoa, chega alguém e dá a notícia: sua filha morreu. Nesse momento, Jesus fala. Jesus, sem dúvida, podia curar, mas não passava pela mente do mensageiro que trouxe essa notícia que ele pudesse ressuscitar dos mortos. E Jesus diz: não tenha medo, apenas confie. Qual o significado dessas palavras de Jesus? Bom, não ouça o que as pessoas dizem, ouça o que eu digo. Ouça o que Jesus diz. Jesus, ele está atento às nossas necessidades e tem disposição para nos ajudar. Ela será salva e será curada. A ênfase de Jesus é na cura física, mas também na cura espiritual. Ou seja, Ele sempre fará mais do que pedimos ou pensamos. O medo nos afasta de Deus, nos faz duvidar dos seus cuidados e nos faz pensar que somos derrotados, que não vale a pena o esforço para se colocar aos pés de Jesus. Jesus é simples e objetivo e está sempre pronto a nos atender. Ele sempre fará o melhor. Ele diz, quando chega no local, que a menina não está morta, porque para Jesus a morte física não era uma barreira ou empecilho. O que acontece nesse momento é que nós percebemos que haverá uma separação entre os que acreditam, os que têm fé, e aqueles que não acreditam, porque algumas pessoas debocham dele. Isso mostra que ainda não haviam compreendido quem de fato ele era. A afirmação de Jesus exige fé das pessoas. Havia a necessidade também de mais fé por parte dos pais e também mais fé por parte dos discípulos. O fato é que para ficar perto de Jesus é necessário ter fé. Jesus, sem se importar com os risos, com os deboches das pessoas, dá a ordem. E suas palavras mostram a autoridade que ele tem sobre a morte. Então não há o que temer, pois mesmo que a morte nos pegar, ele nos ressuscitará. Jesus não quer fama, ele quer atender às nossas necessidades e que as pessoas reconheçam o que ele é e não o que ele fez. O milagre não é mais importante do que aquele que fez o milagre. Vamos prestar atenção em Jesus, porque ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Encontramos também aqui um Jesus disposto e capaz de salvar da morte. Para estar diante de Jesus, é necessário deixar o orgulho de lado. A sua reputação, o seu bom lugar na sociedade. Jairo teve que abandonar isso. O que é que está impedindo você de estar aos pés de Jesus? De experimentar o seu poder, esse poder restaurador, transformador de vida. Um dos piores momentos da nossa vida é o momento da separação através da morte, onde o medo pode tirar toda a nossa esperança. Um sentimento que pode aterrorizar a vida de alguém é realmente perceber que o fim está chegando e às vezes até medo de abrir o resultado de um exame. O medo, ele às vezes nos paralisa e nos deixa, não permite que enxerguemos que Jesus é a resposta. Jesus faz o impossível, mas o possível ele manda cada um de nós fazermos. Nós devemos fazer o que ele mandar, pois a especialidade dele é o impossível e nós devemos nos especializar na confiança nele. Quando o medo bater na sua porta, não se prostre diante do medo, se prostre diante de Jesus. Ele é o Senhor do universo, por isso podemos confiar nele.
Podemos confiar porque Ele nunca vai ser surpreendido por nenhum tipo de problema ou dificuldade. Quando confio em Jesus, admito minhas necessidades diante dele. Creio na providência do poder dele na hora da provação. Não precisamos viver paralisados por causa das dificuldades. E não devemos dar atenção ao que as pessoas falam. Devemos prestar atenção em Jesus. No final, Jesus falará as mesmas palavras para todos os mortos, a fim de que vivam a vida eterna. Suas palavras carregam o imenso poder de Deus, o poder para salvar e sustentar a vida para sempre. Ouvir a voz de Jesus dizer: não tenha medo, simplesmente tenha fé. Nos prepara para ouvi-lo dizer um dia: Edivaldo, Talita cumi. Edivaldo, levanta-te. Espero que você diga essas palavras com o seu nome, porque no final de tudo, nem a morte poderá nos deter, pois o ouviremos dizer: Talita cumi, eu te ordeno, levanta-te. Amém. Que aquilo que eu quero não é o melhor para mim, e então procuro meu Senhor e lhe digo que não consigo entender, mas que posso crer que Ele sabe realmente o que é melhor.